Ana Maria Braga zomba de Nicolas Ferreira. Ao vivo, e sua resposta faz ela perde o apetite. A manhã de quinta-feira começou agitada nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Técnicos corriam de um lado para outro, ajustando luzes, verificando microfones e calibrando câmeras. O Mais Você daquele dia seria diferente de todos os anteriores. Após anos entrevistando celebridades, chefes de cozinha e especialistas em assuntos cotidianos, Ana Maria Braga receberia um político em seu programa matinal, algo inédito em seus 25 anos de carreira televisiva. 5 minutos para entrarmos no ar, anunciou o diretor pelo sistema de som. Nos camarins, duas realidades completamente distintas se desenrolavam. Em um deles, Ana Maria Braga, conhecida por sua espontaneidade e franqueza, passava os olhos pela última vez no roteiro preparado cuidadosamente por sua equipe. Ao lado dela, Louro Mané, seu inseparável parceiro, ensaiava algumas piadas que serviriam como alívio cômico durante a entrevista. Está tudo aqui, Ana. As perguntas sobre polêmicas, as provocações sutis, os momentos para cortar para os comerciais se a conversa ficar tensa demais, explicou a produtora-chefe, uma mulher de meia-idade com prancheta em mãos. O público vai adorar ver como ele lida com situações fora de sua zona de conforto. Ana Maria ajustou o colar colorido, que havia escolhido especialmente para essa ocasião, e deu um gole em seu café. Vamos ver como ele se sai no território da tia do Brasil, comentou ela com um sorriso confiante. Depois de tantos programas, já sei como conduzir qualquer entrevistado. A maquiadora dava os últimos retoques quando o assistente de produção entrou apressado no camarim. Como ele está? Se perguntou Ana Maria, observando seu reflexo no espelho. Tranquilo, extraordinariamente tranquilo, respondeu o assistente com evidente surpresa na voz. Recusou o coffee break completo que oferecemos. Disse que já tomou café da manhã e está apenas revisando algumas anotações. Eles sempre aparentam tranquilidade até sentirem o calor dos holofotes e o cheiro do café, rebateu Ana Maria, levantando-se. 25 anos de televisão me ensinaram que todos ficam nervosos quando as câmeras ligam. Políticos, então. Mas outro camarim, o deputado federal Nicolas Ferreira, aos 28 anos, revisava algumas anotações em seu tablet. Diferente da agitação que dominava o restante do estúdio, o ambiente ao seu redor era de concentração absoluta. Seu assessor de imprensa consultava o relógio discretamente. 2 minutos, deputado. Nicolas levantou os olhos das anotações. Alguma surpresa de última hora no formato. A produção manteve o formato tradicional do Mais Você, conversa, na mesa de café da manhã. Algumas receitas sendo preparadas enquanto vocês conversam, intervenções do Louro Mané e provavelmente algumas provocações bem-humoradas, respondeu o assessor, ajustando nervosamente a gravata. Ainda dá tempo de cancelar, deputado. Outros políticos já desistiram de programas assim antes. Nicolas guardou o tablet na pasta e ajustou o terno azul marinho impecavelmente alinhado. Sabe qual é o problema da polarização no Brasil? Ninguém conversa mais. Todo mundo já chega com ideias pré-concebidas sobre o outro. Precisamos de mais diálogo, não menos. Mas, deputado, o programa dela não é conhecido por promover debates profundos sobre política. Talvez seja justamente por isso que preciso estar lá, respondeu Nicolas, levantando-se. Se só conversarmos com quem concorda conosco ou nos ambientes formais da política, como esperar que alcancemos o brasileiro comum em sua casa? No ar, as luzes do estúdio brilharam com intensidade quando a música tema do Mais Você começou a tocar. Câmeras deslizavam suavemente pelo cenário, que reproduzia uma aconchegante cozinha residencial, com a mesa de café da manhã impecavelmente arrumada. Ana Maria surgiu sorridente, vestindo um conjunto colorido que combinava perfeitamente com a decoração vibrante do programa. Bom dia, meus queridos. Estamos começando mais um Mais Você, o programa que faz parte da sua família há tantos anos. E hoje temos uma edição especial, com um convidado que divide opiniões Brasil afora. Louro Mané, manipulado por seu operador, inclinou-se para a frente. É político, Ana Maria. Então já sei que vai dar o que falar. E como vai, meu louro? Hoje recebemos o deputado federal e fenômeno das redes sociais, Nicolas Ferreira.
Ana Maria fez um gesto amplo em direção à lateral do cenário e, sob o olhar atento das câmeras, Nicolas entrou sorrindo, aproximou-se de Ana Maria, cumprimentou-a cordialmente e sentou-se à mesa de café da manhã. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Louro. É um prazer estar aqui. Nossa, deputado, você é mais jovem pessoalmente, comentou Ana Maria como primeira observação. Está mais para um influenciador digital do que para um político tradicional, não é mesmo? Dizem que a política está envelhecida, Ana Maria. Talvez precisemos mesmo de rostos novos, mas principalmente de ideias novas, ou antigas que foram esquecidas, respondeu ele com um sorriso educado. Ana Maria aparentou momentânea surpresa pela resposta direta, mas logo recuperou sua postura característica. Parece que alguém veio preparado para nossa conversa. Aceita um café? Dizem que conversa boa começa com uma xícara bem servida. Com certeza. Café é uma das poucas unanimidades nacionais, respondeu Nicolas, aceitando a xícara que lhe era oferecida. Enquanto servia o convidado, Ana Maria consultou discretamente suas anotações. Sabe, deputado, quando me disseram que você viria ao programa, logo pensei, nossa, vamos falar de polêmicas, conservadorismo, religião. Aí, percebi que você aborda esses temas diariamente nas redes sociais e quase sempre causa alvoroço. Louro Mané inclinou-se para a frente novamente. É verdade, deputado. A senhora sua mãe não ficava preocupada com tanta polêmica quando você era criança? O tom jocoso era evidente e a direção do programa sinalizava positivamente. A estratégia de deixar o convidado na defensiva com humor começava exatamente como planejado. Nicolas tomou um gole do café antes de responder. É interessante como o humor tem esse poder de desarmar as pessoas, não é? Minha mãe sempre me ensinou a defender minhas convicções com respeito e firmeza. A polêmica vem quando tocamos em pontos sensíveis da sociedade que precisam ser discutidos mesmo quando são incômodos. Ah, então você admite que suas declarações são planejadas para causar polêmica e ganhar visualizações? Retrucou Ana Maria rapidamente. Na verdade, acredito que a comunicação política e o entretenimento têm mais em comum do que parece à primeira vista. Ambos buscam conectar-se com o público através de emoções e reflexões. A diferença fundamental está no propósito. E qual seria o propósito? Perguntou Ana Maria, servindo-se de um pão de queijo. O entretenimento busca principalmente divertir, mesmo quando faz pensar. A política, mesmo quando usa recursos comunicativos modernos, deve buscar transformações reais na sociedade, respondeu Nicolas, mantendo o tom educado, mas firme. Não se trata de performar para as câmeras, mas de usar as câmeras para levar mensagens importantes. Um silêncio inesperado pairou por alguns segundos no estúdio. A resposta não era a que Ana Maria esperava. Não era defensiva nem agressiva, apenas reflexiva. Uau! Agora fiquei curiosa. Vim preparada para provocar um deputado polêmico, mas estou diante de um filósofo da comunicação política. Louro Mané aproveitou o momento. Isso é estratégia, Ana Maria. É igual àqueles jogadores de futebol que antes do clássico ficam caladinhos para surpreender no jogo. Ana Maria sorriu e continuou, enquanto a equipe da cozinha começava a preparar uma receita ao fundo. Falando em estratégias, deputado, como um jovem de 28 anos defende ideias que muitos jovens de sua geração consideram ultrapassadas. É como se eu, em pleno 2025, defendesse o retorno da máquina de escrever quando todo mundo usa smartphones. A plateia virtual do programa reagiu com risos e Ana Maria continuou. O que eu quero dizer é, você não se sente deslocado entre sua geração? Nicolas sorriu, parecendo genuinamente à vontade com a pergunta. Ana Maria, você tocou em um ponto fascinante. Existe hoje o que podemos chamar de preconceito geracional de pensamento. É a ideia de que pessoas nascidas em determinada época devem necessariamente compartilhar as mesmas opiniões, como se o ano de nascimento determinasse não apenas quando você nasceu, mas também o que você deve pensar. Ana Maria franziu o senho enquanto Louro Mané simulava confusão. Eita, deputado, fala em português que o povo em casa está tomando café ainda. O que quero dizer, continuou Nicolas,
é que cada vez mais rotulamos pessoas por idade. Ah, ele é conservador porque é velho, ou ela é progressista porque é jovem. Isso empobrece o debate e cria estereótipos que não refletem a complexidade do pensamento humano. O estúdio ficou novamente em silêncio. Nos bastidores, o diretor fazia gestos para que Ana Maria retomasse o controle da conversa com um tom mais provocativo. Olha só, pessoal, ele também fala difícil de manhã cedo. E eu aqui achando que só político mais velho usava palavras complicadas, brincou Ana Maria, provocando algumas risadas. Mas então, deputado, você está me dizendo que defender pautas conservadoras é na verdade um ato de rebeldia juvenil? Isso é tipo dizer que o novo rock and roll é ouvir Roberto Carlos. De certa forma, sim, respondeu Nicholas com tranquilidade. O que é mais rebelde hoje? Seguir exatamente o mesmo pensamento que a grande mídia, as grandes corporações e a maioria dos influenciadores promovem ou questionar esse pensamento predominante? Ana Maria pareceu genuinamente intrigada pela primeira vez. Interessante essa inversão. Quando todos os holofotes apontam para uma direção, olhar para o lado oposto exige coragem. Não estou dizendo que estou certo em todas as minhas posições, mas acredito que o verdadeiro progresso vem do debate honesto entre visões diferentes, não do silenciamento de uma delas. Ana Maria percebeu que a entrevista não seguia o roteiro planejado. As provocações cuidadosamente preparadas não estavam conseguindo o efeito desejado contra as respostas reflexivas do deputado. Bem, então vamos falar de algo específico, disse ela, enquanto uma assistente trazia um bolo sendo preparado em tempo real. Suas opiniões sobre identidade de gênero causaram muita polêmica. Chegou a usar uma peruca loira na tribuna da Câmara. Aquilo foi, digamos, inusitado. A peruca, pelo menos, era de boa qualidade ou era daquelas de loja de carnaval? Louro Mané aproveitou. Olha, Ana Maria, de perucas eu entendo. Aquela não era das melhores. Foi exatamente para provocar esse tipo de reação que fiz aquilo, respondeu Nicholas, inclinando-se ligeiramente para a frente. Veja, concordemos ou não com certas pautas, precisamos admitir que há contradições que merecem ser discutidas com profundidade, não apenas com slogans. Quando utilizei aquela performance visual, milhões de pessoas que nunca teriam acesso a esse debate passaram a refletir sobre o tema. É como uma parábola moderna. Às vezes, uma imagem comunica mais que 1000 discursos. Então você admite que foi um truque de marketing político? Insistiu Ana Maria enquanto mexia a massa do bolo. Foi uma forma de comunicação, respondeu Nicholas. Assim como você, Ana Maria, usa receitas culinárias para conectar-se com seu público e, muitas vezes, introduzir temas complexos de forma acessível. A diferença é que quando um comunicador faz isso, é chamado de habilidade de comunicação. Quando um político faz, é chamado de populismo. Ana Maria parou de mexer a massa por um momento, visivelmente impactada pela comparação. A equipe nos bastidores percebeu que a entrevista tomava um rumo inesperado. Estamos falando de coisas diferentes, tentou argumentar Ana Maria. Ensinar uma receita não é o mesmo que usar uma tribuna parlamentar para... Mas ambas são formas de comunicação que buscam conectar-se com o público de forma eficaz. Interrompeu gentilmente Nicholas. A questão fundamental não é o método, mas a mensagem e a intenção por trás dela. O diretor do programa, percebendo a mudança na dinâmica, sinalizou para que Ana Maria mudasse de assunto. Ela decidiu, contrariando as orientações, seguir um caminho diferente. Olha, vamos fazer diferente, disse Ana Maria, limpando as mãos em um guardanapo. Esquece o roteiro e as provocações. Vamos conversar de verdade. O que você acha de eu te fazer as perguntas que realmente gostaria de fazer, sem o peso da personagem Ana Maria que todo mundo espera? Nicholas sorriu. Era exatamente isso que eu esperava quando aceitei o convite. Nos bastidores, o diretor sinalizava freneticamente para retornar ao formato original, mas Ana Maria fez um gesto discreto para a câmera, indicando que seguiria sua intuição. Então me explica uma coisa, com sinceridade. Como alguém tão jovem já tem convicções tão fortes sobre temas tão complexos?
Não é comum aos 28 anos ainda estar experimentando diferentes visões de mundo, testando ideias. A pergunta, agora genuína, criou um clima diferente no estúdio. Os técnicos e produtores que antes conversavam nos bastidores agora assistiam atentos aos monitores. Ana Maria, convicções fortes não significam rigidez de pensamento. Significam ter princípios claros que orientam suas decisões em um mundo cada vez mais confuso e relativista. Reviso constantemente minhas posições. Leio autores com quem discordo profundamente. Converso com pessoas de diferentes visões de mundo. Ele fez uma pausa para tomar um gole de café. A diferença é que faço isso a partir de uma base sólida de valores. Como construir uma casa em terreno firme em vez de areia movediça. E quais são esses valores? Perguntou Ana Maria, agora visivelmente interessada na resposta, ignorando completamente o bolo que era preparado ao fundo. A crença de que a família, em suas diversas configurações, é a célula fundamental da sociedade. Que liberdade individual e responsabilidade caminham juntas, inseparáveis. Que o Estado deve servir ao cidadão, não o contrário. Que a vida humana tem valor intrínseco desde seu início. Que uma nação precisa honrar suas tradições ao mesmo tempo em que evolui. Mas esses valores não podem ser interpretados de formas diferentes, dependendo do contexto histórico, cultural, pessoal, questionou Ana Maria. O que é família hoje, por exemplo, é muito diferente do que era há 50 anos, sem dúvida, e é justamente por isso que o debate é necessário, concordou Nicolas. Não podemos simplesmente abandonar conceitos fundamentais porque estão em evolução. Precisamos discutir que evolução queremos baseados em princípios éticos sólidos, não apenas em tendências passageiras ou na pressão de determinados grupos. Louro Mané, que havia permanecido inusitadamente quieto, manifestou-se. Ana Maria, a massa do bolo está esperando há tanto tempo que já deve ter criado vida própria. A observação quebrou a tensão do momento, provocando risos. Ana Maria olhou para o bolo esquecido e sorriu. É verdade. Parece que nossa conversa ficou mais apetitosa que a receita de hoje. O programa continuou por mais 1 hora, transitando por temas como educação, segurança pública, liberdade de expressão e o papel da mídia na polarização política. Para surpresa de todos, da equipe de produção, dos telespectadores e da própria Ana Maria, o que começara como uma tentativa de ridicularização transformou-se em uma das conversas mais substantivas já vistas no programa matinal. Em um momento particularmente marcante, Ana Maria abandonou completamente a receita que estava sendo preparada para sentar-se novamente à mesa e aprofundar um ponto levantado por Nicolas sobre a importância da família na formação de cidadãos. Você menciona muito a família como base da sociedade, mas as famílias brasileiras são tão diversas hoje em dia. Como conciliar essa diversidade com valores mais tradicionais que você defende? Essa é uma excelente pergunta, respondeu Nicolas. O conceito fundamental de família transcende arranjos específicos. O que defendo não é uma estrutura única, mas princípios universais: afeto, presença, autoridade com amor, transmissão de valores éticos, responsabilidade intergeracional. Uma família monoparental que transmite esses valores está cumprindo seu papel fundamental. O problema está quando, por qualquer razão, nenhuma estrutura familiar assume essa responsabilidade e tentamos transferi-la integralmente para o Estado ou para a escola. Ana Maria, que havia criado seus filhos como mãe solo durante anos, assentiu pensativamente. Confesso que não esperava essa resposta. A imagem que se pinta é que pessoas com suas posições políticas defendem apenas um modelo familiar tradicional. Essa é precisamente a distorção que precisa ser corrigida no debate público, observou Nicolas. Transformamos posições complexas em caricaturas simplistas, impedindo o verdadeiro diálogo. Quando chegou o momento de encerrar, Ana Maria dirigiu-se à câmera com uma expressão diferente da habitual. Estamos chegando ao final de mais um Mais Você, e devo dizer que esta foi uma edição diferente de tudo que já fizemos em 25 anos de programa. Deputado Nicolas Ferreira, suas considerações finais. Nicolas olhou para a câmera. Agradeço a Ana Maria e a toda a equipe pelo espaço. Quero dizer a quem nos assiste
que é possível sim termos conversas produtivas entre pessoas que pensam diferente. O Brasil não vai avançar com monólogos paralelos, mas com diálogos reais, onde escutamos genuinamente o outro lado, mesmo quando discordamos profundamente. Ana Maria assentiu com respeito. E assim, encerramos Mais Você. Amanhã, estaremos de volta com mais receitas, informação e, quem sabe, conversas tão surpreendentes quanto a de hoje. Enquanto as câmeras eram desligadas e os microfones removidos, Ana Maria aproximou-se de Nicolas. Sabe, eu vim preparada para fazer você parecer um extremista desconectado da realidade. Eu sei, respondeu Nicolas. Eu vim preparado para isso. Por que aceitou o convite, então? Sabia que seria provocado. Porque às vezes precisamos sair das nossas bolhas de conforto. Eu poderia continuar falando apenas para quem já concorda comigo, e você poderia continuar entrevistando apenas pessoas que compartilham sua visão de mundo. Mas que diferença isso faria? E quanto aos seus eleitores? Não temeu desagradá-los vindo a um programa como o meu? E quanto aos seus eleitores? Não temeu desagradá-los vindo a um programa como o meu? Liderança verdadeira não é sobre agradar sua base a todo custo, mas sobre expandir horizontes. Se meus eleitores confiam em mim, devem confiar que posso defender nossos valores em qualquer ambiente, até mesmo no território inimigo, por assim dizer. Ana Maria sorriu com a franqueza da resposta. Território inimigo é tão ruim assim? Você sabe o que quero dizer. Ambientes onde narrativas diferentes da sua são frequentemente ridicularizadas, não debatidas. Ana Maria ficou em silêncio, por um momento, como se realmente refletisse sobre aquelas palavras. Sabe, em 25 anos de televisão, aprendi que às vezes as melhores conversas são aquelas que não seguem o roteiro, disse ela com um sorriso renovado. Volte quando quiser, sem roteiro da próxima vez. Aceito o convite. Podemos até preparar uma receita juntos. No dia seguinte, enquanto Nicolas participava de uma sessão na Câmara dos Deputados, seu assessor mostrou-lhe uma postagem de Ana Maria Braga em suas redes sociais. Ontem recebi o deputado Nicolas Ferreira no Mais Você. Preparei provocações, perguntas capciosas e um tom de superioridade que habitualmente funciona com meus convidados. Saí do programa refletindo sobre meu papel como comunicadora. Será que contribuo para o diálogo ou apenas reforço a polarização com meu estilo? Obrigada, Nicolas, pela lição inesperada. Na próxima, vamos realmente cozinhar juntos, não apenas figurativamente. A publicação, em poucas horas, já tinha milhares de comentários, muitos expressando surpresa pela humildade da apresentadora e outros elogiando o tom respeitoso do debate, apesar das diferenças ideológicas evidentes. Não se trata de ganhar debates, disse Nicolas ao assessor quando questionado sobre a repercussão. Trata-se de mudar a forma como debatemos. Nas semanas seguintes, o episódio bateu recordes de visualização nas plataformas digitais. Educadores começaram a utilizá-lo como exemplo de comunicação efetiva entre pessoas com visões diferentes. Diversas personalidades públicas comentaram sobre a importância de resgatar o diálogo respeitoso no país. O mais surpreendente, no entanto, foi ver jovens de diferentes posições políticas usando trechos da entrevista em suas discussões, online, não para atacar o outro lado, mas para demonstrar como é possível discordar sem demonizar. Em um país tão polarizado quanto o Brasil, onde o grito há muito substituiu o diálogo, aquele episódio aparentemente trivial de um programa matinal tornou-se símbolo de uma possibilidade, a de que podemos reaprender a conversar. Caro espectador, você acabou de testemunhar mais do que um simples confronto entre figuras públicas. Viu o poder transformador do diálogo genuíno. Num mundo onde somos bombardeados por headlines sensacionalistas e polarização constante, esta história nos lembra do valor da escuta ativa e do respeito mútuo. Quantas vezes você já mudou de canal, fechou um vídeo ou bloqueou alguém por pensar diferente de você? Quantas oportunidades de crescimento foram perdidas por esse reflexo automático de rejeitar o que nos desafia? Este vídeo não é apenas entretenimento. É um convite para uma reflexão profunda sobre como nos comunicamos na era da informação fragmentada.
É um chamado para recuperarmos nossa capacidade de ouvir verdadeiramente, mesmo quando discordamos profundamente. Se esta mensagem tocou seu coração, se você se viu representado na resistência inicial de Ana Maria ou na coragem de Nicolas de entrar em território hostil, compartilhe este vídeo, não apenas com quem concorda com você, mas especialmente com quem discorda. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos que desafiam o status quo da comunicação polarizada. Ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre diálogos improváveis que transformaram o debate público.